Olá, olá, olá. Deus te abençoe muito neste dia, em nome de Jesus Cristo. Estou olhando ainda, a primeira carta de João, capítulo 2, o verso 1 e o 2. Eu vou ler aqui nesta tradução Bíblia Viva, tá? Para ver se dá mais uma, ilumina um pouquinho mais a nossa mente com relação a este texto. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas, se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai, que é Deus, né? O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos trouxe a comunhão com Deus. E ele é o perdão para os nossos pecados, não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. Amém? Esse texto me chama muita atenção porque essa ideia e esse resultado do pecado na natureza humana vai permear toda a Bíblia até chegar nos evangelhos. Quando você vê os evangelhos, você vê o Deus encarnado ali vivendo, mostrando como é, mostrando como faz, mostrando a forma que se vive e como deve se viver no reino, ou como é a forma que Deus espera que a gente viva. Deus espera, Deus sabe, né? Mas a forma que nós devemos viver por sermos de Deus. Israel, sim, é exatamente isso. Existe um padrão, o padrão é Deus, o padrão de vida é Deus, Ele é santo e Ele espera que os nossos relacionamentos pessoais, os nossos relacionamentos com Ele também tenham este padrão, sejam santos, sejam dignos, sejam respeitosos, sejam educados, amorosos, sejam graciosos. E, na verdade, o homem que não tem Deus, que não se importa com Deus, que não quer, esse que é a evidência de que o pecado está na natureza dele e ele vive dessa forma pecaminosa, é esse que está destruindo tudo. É esse que está matando, roubando, é esse que está sem perspectiva em Deus, é esse que não quer nada com Deus, tá certo? É esse que ainda não viu a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus, na salvação aqui que é especificada nesse texto tão pequenininho com tanta informação. Mas o pecado, você tem que entender, não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho para dar com relação ao pecado, para a reconciliação com Deus. O homem nasce, a ideia no mundo que é enfatizado é que o homem nasce bom e com o tempo ele se deteriora com a influência da sociedade, das situações da vida, das suas necessidades, ele se deteriora. Até alguém estava falando esses dias a respeito desse consumismo louco que estimula o jovem ou a pessoa a querer ter uma coisa que ela não tem condições de ter, então ela vai e rouba. Sim, mas isso continua sendo errado. A ação de roubar continua sendo errado, continua sendo pecado, tá certo? Porque ofende o outro, agride o outro, ou às vezes até mata o outro, tá certo? Então entenda isso. O pecado distorceu, essa é uma boa palavra, distorceu a nossa visão das coisas. A nossa visão das coisas. Nós tiramos Deus do centro e continuamos aqui com a nossa visãozinha quadrada e achando que tudo o que nós temos, o que nós vemos e o que é importante é isso que nós fazemos, é o respirar nosso neste mundo aqui, sem Deus. E aí nós buscamos a nossa satisfação, porque é isso que nós precisamos e queremos. A nossa satisfação é nosso natural e aí não importa, porque não tem Deus, então você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser. É essa distorção que aconteceu no homem que é chamado de pecado. O pecado deu uma falsa ilusão de que nós somos autônomos de Deus. Deu uma falsa ilusão que a gente pode viver sem a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O pecado nos separou completamente de Deus. Tá certo? E isso, por isso que eu estou falando, é uma ilusão na natureza humana.
É uma ilusão. Se o Espírito de Deus não vier e não nos convencer do pecado, a gente vai continuar do mesmo jeito. É por isso que, desculpa a crítica, mas é isso a verdade, dentro das nossas igrejas existem tantas pessoas que ainda se acham boas, que ainda se acham maravilhosas, que ainda querem lutar pelos seus direitos, que acham que pode fazer qualquer coisa. Entenda o seguinte: o seu direito é o que Deus te deu. Fora disso, é só as nossas confusões organizadas pelo pecado. No pecado, para o pecado, é a nossa arrogância, nossa autossuficiência, nossa mesquinharia, nosso ego, que às vezes é ofendido. Ai, fui ofendido porque o irmão falou, porque a pessoa falou. Ué, ela falou, deixa falar. É problema dela, é ela que está errando. Até você abrir a boca e começar a falar mal dela. Aí tem dois errando. E qual a novidade? É a natureza, é nós somos errados. O pecado em nós destroçou a beleza que Deus fez, que era um homem, que era para ser um homem dependente dele, vivendo na presença dele e gozando do paraíso, e gozando do Éden, e aproveitando de tudo que tinha. Você pode comer livremente de tudo, só não daquela coisa. E é exatamente isso que ele vai e faz. Tinha só um mandamento, só uma coisa que não era para fazer, e o homem foi exatamente nisso para fazer. Entendam? Essa é a nossa natureza. Hoje a gente acha que pode fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e não tem que responder para ninguém. O problema é que todas as coisas criadas, tudo que existe no nosso mundo, nas nossas vistas, são de Deus. É de Deus. Entenda isso. E nós vamos ter que responder por isso um dia na presença dele. Mas a oferta de perdão está em Cristo. Está em Cristo. Está em Cristo. E é esse Cristo que nós precisamos conhecer. Tá certo? Pense nisso. Pense nisso. Pense muito nisso e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.